Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E, entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo, disse-lhe: ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: não foram 10 limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Fecha os teus olhos. Senhor, nesta noite, Pai, nós vamos ministrar a tua poderosa palavra, e sei, Senhor, que a tua palavra não volta vazia, que sejamos instrumentos na vida, Senhor, do teu povo, da tua igreja, em nome de Jesus. Eu te peço que a tua graça e a tua bondade esteja conosco, em nome de Jesus, amém. Poder sentar, glorificando e exaltando a Deus. Irmãos, nós estamos diante de um texto que ele é bastante conhecido e citado na questão de agradecimento, de agradecer, de ser grato ao Senhor. Então, às vezes você sempre vai ouvir alguém citando, falando sobre esse texto. Nós sabemos que Jesus, ele veio para um propósito, o propósito de libertar o povo, o propósito de trazer o Evangelho. E sabemos que o Evangelho é boas novas, é mudança de vida. O verdadeiro Evangelho, ele transforma. O verdadeiro Evangelho, ele muda a nossa conduta, muda a nossa fala, muda o nosso jeito de vestir, muda tudo, porque o Evangelho, ele vem e transforma, quando nós ouvimos e temos uma base bíblica realmente. Hoje nós estamos sofrendo muito na questão que muitos estão fugindo da Bíblia, da palavra, mas graças a Deus tem igreja como esta, que preza pelo ensinamento, que preza pela palavra. Então toda vez que você escuta o Evangelho ele transforma, o Evangelho ele muda. Não somos nós que mudamos ninguém, mas é o Evangelho que muda. Então quando Jesus ele veio trazer a palavra, o Evangelho, e ele veio mudando, veio curando, restaurando. E Jesus ele está caminhando em sua missão, fazendo a obra do Pai, tirando o povo do caminho da perdição. E quando ele está em uma dessas caminhadas evangelísticas, pregando, anunciando, ele vai ter um encontro com esses 10 homens. E esses 10 homens, eles são apresentados aqui nesse texto onde nós lemos que eles eram leprosos. E sabemos que na época a lepra não era aceitável no meio da sociedade, não tinha medicina como hoje nós temos, tinha uma série de dificuldades. Quem pegava lepra, essa doença em sua pele, ele tinha uma exclusão da sociedade, ele era excluído por um sacerdote. Não era nem o médico que examinava ele, mas eram os sacerdotes da época, examinava e via se ele tinha possibilidade de ficar no meio da família, no meio do vilarejo, andando nos cultos, prestando serviço. Então o sacerdote olhava e diz: vamos ver se você realmente pode estar. Se ele tinha alguma dúvida, ele deixava em observação. Isso era a cultura deles, deixava em observação para ver se aquela mancha, aquela doença da pele não se expandia, e ele era curado. Então era devolvido novamente à sociedade. Mas se era apresentado e confirmado que a doença estava sobre a sua pele, ele era excluído. Nós vamos ler isso em Levíticos, depois você lê na tua casa, Levíticos 13 e 14, vai falar sobre a lepra.
vai falar sobre os leprosos, o que acontecia com eles. Uma das coisas que acontecia é que eles tinham que morar, sabe aonde? Fora do arraial. Então, nós vamos observar algo aqui, que o leproso não era só a doença em sua pele, não era só a doença que pegava sobre ele, era a exclusão. Então isso causava muita dor sobre ele e sobre a família. Por quê? Porque a lepra afastava ele da comunhão da mesa, afastava ele da comunhão, do relacionamento entre pais, filhos, mãe, depende quem fosse. Então a lepra afastava essa pessoa. Então essa pessoa, ela ficava envergonhada. Foi colocado o texto aí de Levítico 13. Você vai ver que eles tinham que ficar longe das pessoas, ficar longe da sociedade. Então a lepra afastava eles de toda a comunhão. E ainda eles tinham que fazer, sabe o que? Quando alguém se aproximava dele, o que eles faziam? Eles tinham que gritar: impuro. Eles tinham que gritar. Eles tinham para que ninguém se aproximasse dele. Pense comigo, igreja, vocês que estão aqui nessa noite de domingo, glorificando e adorando a Deus. Pensa o sofrimento dessa pessoa. Não era somente a enfermidade, era a exclusão, era a separação, era a dignidade deles que estavam perdida, era a vergonha, porque eles eram envergonhados. E isso terrível. Então, quando eu estava meditando sobre esse texto, eu vi o sofrimento, a lacuna que foi aberta na alma desses homens leprosos. Esses 10 homens estavam sofrendo. Esses 10 homens estavam passando um momento muito difícil. E aqui, nesse versículo 11, nós vamos observar, do capítulo 17 de Lucas, que aconteceu que um dia Jesus, indo para Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E aí o texto diz: e entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro. Quantos homens saiu ao encontro? 10 homens. 10 homens saiu ao encontro. E sabe que eu gosto disso, pastor William? Que são 10 homens, e esses homens, eles não são somente de Jerusalém, tem samaritano no meio. Eu observei, e orando a Deus, observei que as dificuldades também traz unidade. As dificuldades, os problemas da vida também traz unidade. Porque na época os samaritanos não se comunicavam com os judeus, mas de acordo com a lepra que eles pegaram, eles estão juntos. Eles estão juntos. Jesus vai falar no final: este aqui é samaritano. Nós vamos analisando o texto. Então, às vezes alguma coisa acontece na nossa vida, na tua vida, algum problema, alguma dificuldade, que traz unidade. Traz o parente que está longe, traz a mãe que estava longe, traz o pai que estava longe. Você que estava longe também se aproxima daquele que você estava longe. E assim vai, porque a dor nos faz nos aproximarmos uns dos outros também. Então é uma ferramenta de Deus. A dor, não é que você vai viver somente na dor, mas a dor também é uma ferramenta para que você possa estar unidos. Quem entendeu isso? Amém? Glória a Deus. Então vamos caminhando. E aí nós vamos observar que no versículo 12, que esses homens leprosos, eles pararam perto de Jesus? Não. O que está escrito aí? Que eles pararam longe. Por que eles pararam longe? Lembra da explicação aqui no início? Que longe por quê? Porque eles não poderiam estar perto de ninguém. A doença separavam eles. A dificuldade separavam ele de chegar perto de alguém. Mas observamos algo, que eles ouviram falar de Jesus. Porque senão eles não paravam diante de Jesus para gritar, para clamar. Eles pararam porque eles sabiam quem estava passando ali. Jesus, o que transforma, o Jesus que cura, o Jesus que muda, o Jesus que tem o portador da palavra genuína. Então eles estão entendendo que eles
têm uma chance de serem curados, de serem limpos daquela enfermidade e devolvidos novamente à sociedade. Então eles não vão perder tempo, eles vão parar, mesmo que seja de longe. Então eles vão levantar a voz, porque o clamor não é somente um grito da boca para fora, o clamor é um grito de socorro da alma. Então quando eles estão gritando para Jesus, eles estão pedindo socorro, e Jesus está ali ouvindo. Você pode observar que no versículo 13, eles levantaram uma voz. Eles não poderiam estar perto, mas eles poderiam gritar. Eles não estavam perto pelas impossibilidades da vida, pelos sacerdotes que dizem: vocês não podem se aproximar de ninguém, vocês não podem estar no convívio, vocês não podem estar no meio da sociedade. Mas eles pararam longe, respeitando isso, mas também eles gritaram, respeitando, mas gritando. E o que eles gritaram? Jesus, me cura! O que eles falaram? Está escrito aqui: e levantaram a sua voz dizendo: Jesus, mestre. Primeira coisa é isso aqui, é o mestre. Eles estão reconhecendo que Jesus é mestre, mesmo estando longe, mesmo não podendo estar pertinho de Jesus. Amados irmãos, eles reconhecem que Jesus é mestre. O primeiro passo para nós recebermos algo da parte de Deus, principalmente nesse ano que entra, a gente entra com muita expectativa, o que não vai ser igual o ano de 2025, o 2026 vai ser melhor, e a gente faz promessa para nós mesmos. Mas uma coisa que eu quero dizer: todos os seus projetos, tudo aquilo que Deus sonhou para você, e você tem sonhado, ei, reconheça primeiro que Jesus é o teu mestre. As impossibilidades, às vezes, da vida, chegou até a tua casa, bateu na tua porta, bateu na tua mente, na tua alma, na tua vida, mas o Senhor está me usando aqui, nessa noite de domingo, nesse culto maravilhoso do Janeiro Profético, para dizer para muitas pessoas, para muitas famílias: reconheça Ele, que Ele é teu mestre, que as coisas vão acontecer nesse ano de 2026. Quem acredita nessa palavra, dê um glória a Deus. Aleluia. Então, aqui está o texto, que eles reconhecem que Jesus é mestre. Então eles ouviram falar de Jesus, eles estão reconhecendo. Outra coisa, eles falam: tem misericórdia. Aqui você observa a unidade, porque tem alguém gritando, tem alguém sobressaindo a sua voz, mas ele não está dizendo: tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós. Porque é isso que é o ensinamento. O reino não é meu, o reino é nosso. O pão não é meu, o pão é nosso, né? Glória a Deus. Isso é a unidade, a união. Quando nós clamamos, nós oramos por todos, não oramos só por nós. Então nós estamos aprendendo isso. E eles estão gritando: tem misericórdia de nós. Aqui não está pedindo a cura. Eles não estão falando: nos cura, Senhor. Primeira coisa: tem misericórdia de nós. Glória a Deus. E aí o texto continua dizendo: e ele, Jesus, vendo, Jesus viu eles, mesmo de longe. Eu abro um parênteses aqui, porque o Senhor já acendeu algo no meu coração, para dizer que o Senhor está vendo você. Ele já ouviu o teu clamor. Não vou jogar palavras ao vento, só vou falar o que o Senhor está colocando dentro do meu coração. O Senhor já te viu. Pode ter algumas impossibilidades em sua vida, mas o Senhor já te viu. Se você reconheceu que Ele é teu mestre, se você reconheceu que Ele é o teu Senhor, se você parou diante dEle e clamou, e está clamando, e está adorando, está nessa noite aqui de domingo, louvando e engrandecendo a Deus, Ele está dizendo: eu já te vi, eu já contemplei. Ele está dizendo: a tua luta, a tua prova, o teu deserto não está oculto aos meus olhos. Ele já disse: eu conheço.
não está desconhecido perante os céus. Os céus estão me autorizando a pregar para alguém aqui. Ele está dizendo: eu já te vi. Você saiu da tua casa de uma maneira, você até se arrumou, se maquiou, colocou uma gravata, as mulheres colocaram um vestido, colocou roupa, colocou os adornos, mas o Senhor está dizendo: eu conheço aqui dentro. Eu conheço aqui dentro. Talvez alguém te cumprimentou, te abraçou, te beijou, aleluia, e perguntou para você: está tudo bem? E você disse: está tudo bem. Mas dentro da tua alma, Deus está dizendo: eu te conheço, eu já vi, e você não vai voltar para a tua casa da mesma maneira, diz o Senhor na minha boca. Quem acredita nessa palavra? Glória a Deus, aleluia. Ele está dizendo: eu já te vi. E ele vendo, disse-lhe para eles. Eu gosto muito desse versículo 14, que ele diz assim, ó: e ele vendo, disse-lhe, Jesus, ide. Eles estão clamando, igreja, eles estão clamando, estão dizendo assim: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Mas Jesus lança uma palavra diferente daquilo que eles estão esperando. O que eles estão esperando? Eles estão esperando: sejam curados, recebam aquilo que vocês estão clamando através da misericórdia, do pedido de misericórdia para vocês. Mas Jesus não fala: sejam curados. Jesus fala: ide. Como é isso? Às vezes nós estamos clamando, estamos pedindo, e vem uma ordenança da parte de Deus para fazer algo, e aí ficamos confusos: será que fazemos ou não? Porque não é aquilo que eu estou esperando ouvir. Mas o Senhor está dizendo: ide. Está com lepra, está com dificuldade, está com problema, está com luta. Aí Deus está dizendo para alguém aqui: ide. Está com muitas coisas fora do lugar. O ano 2026 começou, está com muitas coisas fora do lugar. Aí Deus está dizendo: ide, vai. Muita coisa está fora daquilo que você esperava. Aí Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: ide. Aí cabe eu e você obedecer ou ficar. Deus está falando com alguém. Qual é o medo? Meu Deus, estou sentindo a graça de Deus, porque o Senhor está tratando com família, Deus está tratando com pessoas. O medo não pode paralisar você. A enfermidade, que da representação da lepra, da dificuldade de parar você no meio da sociedade. Deus está dizendo para mim aqui, falar para alguém: ei, ide, não tenha medo, não deixe que o medo paralise você. As coisas acontecerão se você obedecer o direcionamento de Deus em sua vida. Aleluia. Eu vim com a autoridade de Deus para pregar aqui, aleluia, sobre essa palavra. Deus está dizendo para alguém: vai e não tenha medo. Eleva sub de reve a céu, telemando reve a forga. Eu sinto a graça de Deus. Ele está dizendo: ide. E aí o Senhor dá um direcionamento, porque o versículo diz: ide e fazei o quê? Mostrai-vos aos sacerdotes. Mas como? Se eles já receberam o diagnóstico do sacerdote, que eles tinham a doença, que eles tinham que ser separados da sociedade. Agora Jesus fala assim: vai para os mesmos que excluíram vocês da sociedade por causa da enfermidade. Vai aos mesmos e mostra para eles. Mas o interessante desse texto é que Jesus mandou ir, mas eles não estão curados. Eles não receberam, eles estão. Jesus fala: vai, mas eles estão ainda leproso. Eles estão ainda com a dificuldade. O que o Senhor está falando para mim?
falar com a igreja. Tem muita coisa, vou repetir como eu já disse, tem muita coisa fora do lugar, tem muita dificuldade, muitas impossibilidades, mas o Senhor está dizendo: ei, se você tiver fé e começar a caminhar, as vitórias acontecerão. Labatóbias. E aqui está escrito, Jesus deu uma direção, deu um direcionamento. Eu vou parar aqui porque o Senhor está falando com alguém. O Senhor está te dando um direcionamento. Cabe você obedecer ou não. Você quer receber o que você está orando? Você quer receber aquilo que você tem depositado nos pés do Senhor? Ei, mas Ele está te dando um direcionamento. Ele está respondendo a alguém aqui. Talvez eu não vou sair até você colocar a mão em você e dizer assim: Deus está falando. Mas Deus está falando aqui, direcionamento a você. O teu coração está ardendo e Ele está dizendo: vai. Eu já te dei a direção. Qual é o medo? Por que o medo? Tire esse medo do teu coração, da tua alma. Tenha fé, use a fé. Que Ele diz assim: ó, ide, mostrai para os sacerdotes. E aí o versículo 14 diz assim: e aconteceu que, indo, eles ficaram limpos. Permita-me, eu sou pastor de igreja, mas eu vou fazer isso aqui. Fala para o teu irmão assim: vai pelo direcionamento de Deus, que no caminho o milagre vai acontecer. Você foi profeta? Você foi profeta? Fala assim: continue na direção de Deus. Fala: continue, que o milagre vai acontecer no caminho. Quem consegue glorificar a Deus por isso? Eu estou indo devagar aqui, mas o Senhor está dizendo para mim: ei, quando você entender e compreender que o Senhor já te deu a direção, e você mesmo vendo a impossibilidade em você, porque Jesus manda eles ir, mas quando eles olham para eles, eles estão ainda leprosos, mas eles escutam a voz de Jesus e vão em direção aonde Ele mandou. Enquanto eles fazem isso, o milagre acontece no caminho, acontece indo. Qual é o problema, pastor? O problema é que nós queremos receber para ir. O problema nosso é que nós queremos ver a vitória aqui para ir. O difícil é ir sem ver as possibilidades. E o Senhor está dizendo para mim: vai, mesmo não enxergando a possibilidade, porque no caminho eu vou fazer um milagre. No caminho eu vou mudando, no caminho eu vou levantando, no caminho eu vou transformando, no caminho eu vou curando, no caminho eu vou fazendo, no caminho eu vou realizando. Deus está dizendo para alguém aqui, até alguém entender: no caminho eu vou exaltando o teu nome, no caminho eu vou te honrando, no caminho eu vou te usando. É no caminho. Agora e se eles ficassem parados? Eles não estavam obedecendo, mas o Senhor deu um direcionamento. Então o Senhor me trouxe aqui nessa noite, que nesse ano de 2026, você precisa ficar na posição, você precisa ficar na direção de Deus. Não saia. O Senhor mandou ir, mesmo que você fale: que loucura é essa? Porque é assim, meu irmão. Deus, Ele manda a gente fazer algumas coisas que é uma loucura para nós. A gente fala: não vou fazer isso não. Porque aqueles homens poderiam falar assim: mas eu estou gritando para Jesus, para Ele nos curar, e Ele está mandando a gente ir mostrar o que o sacerdote já viu. O sacerdote já viu que eu estou doente, o sacerdote me excluiu, e Ele está mandando eu ir. Está no texto, irmão, eu não estou inventando, está escrito aqui, que eles foram limpos aonde? No caminho. Eles ficaram, indo eles, ficaram limpos. Indo eles ficaram limpos no caminho.
Então o Senhor está dizendo para alguém aqui: parado você não vai receber. Em movimento. Esse ano eu vou parar, eu vou desistir. Aí o Senhor está dizendo: não, caminhe, vai em direção que o Senhor te mandou ir, que no caminho um milagre vai acontecendo. Glória a Deus, aleluia. Só que o interessante aqui, que quando os 10 foram e eles ficaram limpos, no versículo 15, só que um deles, quando estava indo, tinha 10, mas um deles olhou, vendo que estava são. Ele observou que ele recebeu de Deus. Ele observou que ele recebeu o que ele clamou. Ele está caminhando em direção, mas ele observa: não estou mais com a doença, não estou mais com aquilo que me separa da minha família, não estou mais com aquilo que me separa da comunhão. Porque um leproso não podia trabalhar, não podia estar com a família, mas ele está observando agora que ele pode voltar para a família, que ele pode voltar para a comunhão, que ele pode voltar, aleluia, na mesa, que ele pode voltar a trabalhar, que ele pode voltar a frequentar um culto, que ele pode voltar novamente a entrar nos templos, que ele não vai precisar gritar mais na rua, impuro, que ele não vai passar mais vergonha. O Senhor está dizendo: ei, é o tempo dessa vergonha que você está passando findar, porque o Senhor está dizendo no meu coração para alguém: a humilhação chegou, a palavra negativa chegou, mas o Senhor está me autorizando a pregar que vai mudar em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. E um deles, vendo isso, ele fez o que? Eu preciso voltar. Glória a Deus. Voltar. Um milagre não traz relacionamento. Não. O que traz relacionamento é a gratidão. Porque está escrito que ele voltou. Está aí no versículo: voltou fazendo o quê? Glorificando, depende da tradução, louvando, glorificando a Deus. Ele voltou com todas as suas forças, porque agora a dignidade dele vai voltar, a alegria dele vai voltar novamente. Ele saiu da casa dele leproso, ele saiu da casa dele doente, ele saiu da casa dele sendo excluído. Você sabia que também tinha uma rejeição que poderia ser pecado? E olha que coisas, que situação difícil esses homens estavam vivendo. Mas esse homem, ele está entendendo e ele está dizendo: eu vou voltar. E quando ele volta glorificando a Deus. E que o Senhor está dizendo, vou abrir um parênteses aqui, o que Deus está dizendo aqui para essa igreja, que esse ano de 2026 você vai receber da parte de Deus aquilo que você tem clamado, mesmo que você viveu muitas impossibilidades, você vai receber, mas não esqueça de observar e voltar glorificando a Deus, glorificando a Deus, glorificando a Deus. Não é glorificando só porque eu estou dizendo assim, abra a tua boca e dê glória a Deus. Não é isso não. É glorificando da tua alma, porque o Senhor vai mudar a sua vida. Deus está aqui e Ele está dizendo, você não veio para um culto como alguns dizem aí, normal. Culto não é normal, culto é sobrenatural. Enquanto você está aqui, Deus está fazendo coisa grande. Enquanto você está aqui, Deus está realizando coisa grande em tua alma, em tua vida. E a lepra não ficará em teu corpo, em tua alma. E aí, o texto diz que ele voltou glorificando a Deus com a voz baixa. O que está escrito aí? Em alta voz. Sabe por que em alta voz? A voz dele estava embargada pelo sofrimento. A voz dele estava embargada pela dificuldade. A voz dele estava embargada pelo problema da vida. Mas agora a vitória chegou na vida, chegou na vida dele, na alma dele.
Ele tem todos os motivos agora de gritar, soltar o que estava engasgado. O Senhor está dizendo para alguém aqui, aquilo que estava engasgado aqui, Deus vai soltar, vai colocar um novo cântico na tua boca, Deus vai colocar coisa linda, vai dar um sorriso de verdade em tua alma. Ele está dizendo aqui, não ficará embargado. Por isso que eu não critico quando alguém pula, quando alguém grita, quando alguém fala em línguas estranhas, quando alguém chora, aleluia, quando alguém rodopeia. Por quê? Porque eu não sei o que ela passou, que sofrimento ela passou, e a alegria que ela tem na presença de Deus. Então glorifique e exalte ao Senhor, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Ele volta diferente, ele está indo com fé, recebe no caminho a vitória, ele observa e ele volta. Só que a minoria volta, a maioria não volta. Que nós sejamos essa minoria que volta para agradecer, não a maioria que vai embora, porque o milagre não traz relacionamento, mas a gratidão traz relacionamento. Glória a Deus. Seja grato ao Senhor por todo o benefício que Ele tem feito a você e a sua casa, a sua família. Eu costumo sempre dizer, aqueles que ficam só reclamando daquilo que tem, não alcança aquilo que almeja. Se reclama daquilo que tem, não alcança aquilo que está almejando. Seja grato com aquilo que você tem, porque Deus vai fazer você alcançar aquilo que você está almejando. Tem glória a Deus, tem aleluia ou tem ai? Glória a Deus, aleluia. Então seja grato por aquilo que você tem, porque o Senhor tem abençoado, o Senhor tem feito coisa extraordinária. Vamos caminhando aqui, e ele voltou glorificando a Deus em alta voz. E ele fez algo interessante, que caiu aos seus pés. O lugar mais alto para um homem estar, quem serve a Deus, é nos pés de Jesus. Não é nos maiores altares, não é nos holofortes, não é nos outdoors da vida, não é a quantidade de seguidores do Instagram, ou nas qualquer outra redes sociais que tem aí, não é. O maior lugar mais alto é nos pés de Jesus. Você está nos pés de Jesus? Pode crer que tem vitória, tem mudança. Pode crer que os seus planos darão certo. Pode crer que nada vai impedir de você chegar aonde Ele já preparou para você chegar. Oh glória, aleluia. E acredita que eu estou profetizando. O Senhor está dizendo, fica nos meus pés, que os milagres acontecerão. Oh glória, aleluia. E aí o texto continua, ele caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. Lembra que eu disse no começo, que a dor traz unidade até em quem não se comunica. Você já passou algum probleminha, alguma dificuldade que você não estava falando com alguém e depois começou a falar? Deus permite algumas coisas assim. Não sei se você teve essa experiência, eu já tive. Eu falo de mim, já tive. Então, fica tranquilo. Essa dor não vai matar você, essa dificuldade não vai matar você. Só é um processo, só é uma passagem. Só está passando. Aleluia. Deserto não é a tua morada, deserto é só uma passagem. Aleluia. Aleluia. E aí Jesus, versículo 17, respondendo Jesus disse, não foram 10 os limpos, onde estão os 9? Jesus está dizendo, foram 10, aonde estão os 9? A gente precisa entender isso aqui, que Jesus ele fez questão de citar isso, para mostrar que a maioria é ingrata. É forte, né? Mas a maioria é ingrata, né, irmão? A maioria não reconhece. Isso é um perigo. Que não sejamos esse da maioria, mas que sejamos esse um. Seja esse um. Nesse ano de 2026. Porque quem agradece, cresce. Quem agradece? Vamos lá, quem agradece?
E aí o texto continua dizendo: não foram 10? Onde estão os 9? Aí o versículo 18: não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. Nem do povo mas voltou. O improvável voltou para dar glória a Deus. O que era para dar glória a Deus não voltou. Sabe o que é a representação? Que às vezes o povo de Deus não dá glória a Deus, aí vem um ímpio e dá glória a Deus. Meu Deus. Eu conheço pessoas, pastor William, que lá na igreja, que não congregam, não é da igreja, não vão à igreja, gostam de ver as coisas da igreja, aí fala assim: eu preciso ir aí agradecer a Deus por aquilo que eu recebi. Eu não sou da igreja. Aí eu fico pensando assim, né? Eu fiz um voto, eu vou fazer isso em forma de gratidão, de agradecimento a Deus. E nós que estamos às vezes todos os dias aqui, a gente esquece de agradecer a Deus. Eu estou falando com muito carinho, com a palavra pastoral, com muito carinho, que Deus quer nos dar um direcionamento para agradecer, para crescer. Para crescer, agradeça. Chega na tua casa e fala assim: obrigado pela minha família não, meus filhos não são demônios, meus filhos não são pestes, a minha esposa é a melhor esposa que eu tenho, meu marido é o melhor marido que eu tenho, aleluia, o carro que eu tenho é o melhor que eu tenho, aleluia, que Deus tem dado, o serviço que eu tenho. Não pragueja, glorifique e agradeça a Deus. Talvez o emprego que você está vivendo, maior sofrimento, maior perseguição, e você quer mudar, quer pedir a conta, quer fazer acordo. Meu Deus, tem resposta para alguém? Quer fazer acordo, mas não reclame dele, agradeça, porque você agradecendo, Deus vai dar direcionamento e vai mudar a sua vida. Aleluia. Não reclame, agradeça. Agradeça a Deus. Enquanto você agradece, Deus vai realizando. Enquanto você agradece, Deus vai fazendo. Aleluia. Enquanto você agradece, até você entender que aleluia, enquanto você agradece, Deus vai fazendo as coisas que você não consegue fazer. Deus está me usando aqui nessa noite para dizer: ei, aleluia, me agradeça, que você vai ver aquilo que você almeja. Aleluia. Glória a Deus.